Olá pessoal, aqui é o Marcos com mais uma videoaula para o nosso canal no YouTube e o nosso site aprendapraticando.com.br. E nessa videoaula que nós vamos apresentar para você, nós vamos lhe ensinar passo a passo, detalhe por detalhe, como você criar uma gravura, como você criar uma ilustração como essa, que pode servir para você criar um cartão para você mandar para as pessoas, para você até mesmo aprender a trabalhar com suas próprias fotografias, tá? Você pode tirar uma foto de um modelo, de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga, ou sua mesmo, tá? Fazendo uma pose, e você pode então, com essa fotografia, incrementá-la, transformar em uma ilustração muito bonita, certo? Então, essa ilustração que você vai aprender a fazer agora vai servir de base para você. Você vai aprender como você mexer em algumas ferramentas básicas do Photoshop para fazer essa criação. Eu só peço que você tenha paciência, porque as minhas videoaulas eu gosto, às vezes algumas pessoas reclamam que eu explico demais, mas eu gosto de explicar para você entender a causa, para você entender como é que você faz. Para mim isso é que é importante, que você assista a aula e saia depois da aula fazendo, criando e desenvolvendo. Eu quero ver você desenvolver e crescer, tá certo? Então vamos lá, você vai abrir o seu Photoshop e vamos começar a videoaula. Muito bem pessoal, então para dar início a essa videoaula de hoje, tá? Eu estou aqui aberto com o Photoshop CS6, lembrando que eu estou usando aqui a versão português e também ele já é também em inglês, tá? O meu Photoshop CS6 ele é português e inglês. Muito bem, então para dar início à aula, você vai na barra de menu, clica em arquivo, certo? Seleciona novo e nessa janela que se abre, nós vamos colocar então um nome para esse arquivo. Eu vou colocar então Gladiator, certo? E as dimensões, a largura nós vamos colocar em 1540 pixels, certo? Tá aqui. Se você não tiver marcado aqui a opção de pixel, você pode clicar aqui nesse drop down e você vai escolher então pixels, certo? A altura nós vamos colocar 2190, certo? E a resolução, tá? Eu vou deixar aqui, ó, marcado em 100 pixels por polegada. Se no seu Photoshop não tiver marcado, estiver em centímetros, você clica e tira de centímetro, você coloca então por polegada, tá certo? Agora deixa eu só fazer um lembrete para você não esquecer, tá? Eu estou colocando aqui em 100 pixels por polegada porque eu estou fazendo uma videoaula, certo? Agora, se fosse para eu poder criar um arquivo para ser impresso em uma gráfica, por exemplo, para você fazer um folder, para você fazer um flyer, ou qualquer uma outra impressão gráfica, você teria que colocar aqui pelo menos 300 pixels por polegada, certo? E o modo de cores não poderia ser RGB. Então o modo de cores teria que ser CMYK, certo, gente? Então você faria essa correção. Se você fosse fazer uma impressão, então, para você imprimir no laboratório fotográfico, você usaria aqui 300 pixels por polegada e permaneceria aqui com as cores RGB, certo? Aqui em outro bit você não vai marcar nada. E aqui é conteúdo de plano de fundo, eu vou deixar branco mesmo, tá certo? Então eu dou um OK e automaticamente eu tenho aqui o meu documento, ou seja, que o Photoshop criou para mim. Eu vou então te mostrar aqui na caixa de paletas, aqui do lado direito. Clicando, eu tenho aqui como plano de fundo, certo? Que vai servir de base para nós trazermos as imagens. Então, vamos começar neste momento a trazer as imagens que nós estaremos utilizando para poder criar essa ilustração muito interessante que você vai aprender agora. Pois bem, então, para mim trazer as imagens, pessoal, eu poderia simplesmente clicar em arquivo, certo? E eu iria em abrir e eu iria procurar, por exemplo, as imagens que eu estava querendo, certo? Você, nesse caso, poderia optar por esse método aqui, tá? Quando eu fazer isso, por exemplo, eu vou fazer uma experiência para você ver. Eu vou então, por exemplo, puxar aqui uma textura. Cliquei, abri, certo? Você percebe que o Photoshop abriu essa imagem em uma outra janela, tá bom? E, Marcos, como é que eu pegaria essa imagem que você criou agora para mim poder jogar no Photoshop? Você poderia simplesmente arrastar aqui, ó, você observa, eu vou chegar aqui em cima, clico, arrasto, tá vendo? Soltei e eu simplesmente clicaria nela e traria deste modo aqui, ó, para o novo documento. Deixa eu puxar aqui para o documento que eu estou trabalhando
e você vê que ela já começaria aqui com uma nova camada, certo? Eu vou deletar isso e eu vou te mostrar uma maneira mais simples de você trazer as suas imagens para cá. Como é que você faz, gente? Simples, você abre a pasta que as suas imagens estão. Então eu vou, por exemplo, pegar essa imagem, cliquei com o mouse, segurei, você vê aqui, eu vou arrastar, eu vou trazer aqui para o palco do Photoshop, para a área de trabalho do Photoshop. Clicando aqui, o Photoshop já me traz a imagem. Você pode olhar aqui na caixa de paleta de camada, que aqui já está, ou seja, a imagem que eu estou trazendo. Então eu vou dar um OK, certo? Aceitando essa imagem aqui. Muito bem, a primeira imagem que nós vamos utilizar, certo? Já está aqui no Photoshop. Eu vou dar 2 cliques aqui no layer dessa imagem e eu vou colocar então o nome aqui de chão, certo? Beleza. Agora vamos trazer as demais outras imagens para poder compor o nosso cenário, certo? A próxima imagem eu vou levar essa imagem aqui, que vai ser do céu, das nuvens. Clico e arrasto até o ícone do Photoshop e eu jogo aqui no Photoshop. Muito bem, eu tenho aqui, vou dar um OK, dou 2 cliques e eu vou colocar então o nome céu. Beleza, certo, gente? Eu vou pegar essa imagem aqui que você está vendo, a imagem do céu, clico segurando com o mouse e eu arrasto para baixo da imagem de chão. Deixa eu clicar aqui, ela não veio. Pronto, muito bem, está aqui, certo? Você não está visualizando ela, porque a imagem aqui que você está vendo, ela tem um céu, então ela está por trás disso. Daqui a pouco a gente resolve isso. Vou trazer a próxima imagem, que vai ser então do gladiador, certo? Do guerreiro. Trago para cá. Solto aqui em cima também. Beleza? Lembrando que eu já deixei ela para vocês aí, sem fundo, tá? Já todo o fundo removido, para ficar mais fácil. Ela já é um PNG, certo, gente? Pois bem. Vou clicar nesse olhinho para poder desabilitar. Eu vou clicar então aqui na imagem do céu para poder desabilitar. E deixe-me ver qual a outra próxima imagem que nós temos. É essa imagem aqui que eu vou trazer por último. Muito bem, gente. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, tá? Eu vou selecionar aqui a chão. E eu vou remover esse céu, tá? Essas nuvens que tem aqui, porque eu não tenho interesse nela. Como é que eu vou fazer isso? Observe bem esse detalhe. Com a camada selecionada, você vai vir aqui agora na barra, na caixa de ferramentas. E 2 ferramentas interessantes de seleção que você vai utilizar. Você clique aqui, você tem aqui a varinha mágica, certo? Selecionei a varinha mágica. Na barra de status da varinha mágica, como você está vendo, você permaneça aqui com tolerância 32, certo? Para essa imagem que eu estou enviando para você. E aqui as opções, você vai deixar aqui, que você quer as seleções adicionadas uma na outra. Se eu clico aqui em cima, por exemplo, cliquei, observa aqui, selecionou tudo, mas essa área que não está selecionada, eu dou um outro clique em cima e pronto, eu já tenho aqui então toda essa área nossa selecionada. Eu vou dar um Ctrl D no teclado para poder apagar essa seleção e eu vou então utilizar a outra ferramenta que eu te aconselho você usar essa aqui, certo? Que é a ferramenta de seleção rápida. Ela é muito fácil também. Aqui com a camada selecionada, eu simplesmente pronto, já selecionei a parte do céu aqui da imagem que eu quero remover. Eu quero remover esse fundo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, porque eu quero que fique protegido essa parte aqui e a outra eu vou remover, certo? Então eu vou aqui na barra de menu, selecionar, e eu vou aqui inverter o Shift Ctrl I, pronto, já fiz o trabalho de inversão. Agora com a ferramenta de seleção, observa bem, selecionada, você vai observar que na barra de status dela tem essa opção aqui, refinar esta, tá? Então, eu clico sobre refinar esta e vai me abrir essa janela. Nessa janela que se abriu, pessoal, você vai clicar aqui, tá? E você vai, entre as opções que você tem disponível, você vai selecionar esta aqui em preto, tá? Beleza? Já estou selecionado. Feito isso, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar aqui, nessa opção, raio inteligente, e eu vou pegar essa barra, certo? Aqui, e eu vou estar puxando essa barra, certo? De maneira que as gramas que compõem aqui, tá? Nesse cenário, ele vem aparecer, certo? Eu vou dar um zoom para que você possa visualizar, tá? Cliquei, marquei aqui raio inteligente, então, certo? Observa que agora começa a aparecer as gramas. Eu quero que esses detalhes apareçam.
Mais um pouquinho. Você vai estar visualizando a sua imagem. Muito bem. Agora, antes de eu clicar aqui em OK, eu preciso dizer como é que eu quero a saída dessa imagem, a finalização dessa imagem. Eu clico aqui no drop-down, eu vou escolher aqui em máscara de camada, certo? Eu simplesmente dou um OK e pronto. Vou diminuir o zoom. Eu estou agora com a imagem, certo? Observe aqui, não tem aquele fundo. Eu vou arrastar um pouco ela para baixo. Eu quero ela mais ou menos aqui. Agora, essa que é o céu que eu quero deixar, eu vou habilitar. Pronto, aqui está ele. Certo? Você percebe que ele é menor do que o tamanho do fundo branco. Então, Ctrl T no teclado, certo? E você pode redimensionar clicando nessas extremidades, nessas hastes aqui, tá? Cliquei, estiquei, não tem nenhum problema você fazer isso. Quero mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver. Aqui tá ótimo. Muito bem, gente. Então, nós já estamos aqui com as duas imagens principais para poder compor o cenário, certo? Que é essa parte aqui de terra, onde nós vamos colocar aqui o gladiador aqui em cima, tá? O herói. Só que esse fundo, que são as nuvens, ele está em muita evidência. Então, nós vamos aplicar um desfoque para que ele fique o plano de fundo mais apagado, certo, gente? Então, com a camada de céu selecionada, um detalhe também que eu quero te chamar a atenção: se a sua imagem não estiver em camada inteligente, você clica com o botão direito aqui e você vai clicar aqui, ó, converter em objeto inteligente. No caso, o nosso já está. Você reconhece por esse símbolozinho que tem aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar um efeito, certo? Que vai ser efeito de desfoque. Eu vou agora para filtro, desfoque. Eu vou escolher a opção desfoque gaussiano. Pronto, gente. Agora, eu vou aplicar então. Eu vou deixar ele aqui com mais ou menos 8 pixels. Esse é o desfoque que eu estou querendo, né? Eu vou aumentar mais um pouco, vou colocar com 9. Então aqui está ótimo, certo, gente? Pois bem, pessoal, você pode observar que quando a camada está com a opção de objeto inteligente, simplesmente, se você não gostou do resultado do efeito que você fez, você pode dar 2 cliques em cima e você então tem a opção de você melhorar, você aperfeiçoar mais o efeito que você aplicou, certo, gente? Beleza? E se você, por exemplo, querer olhar e ver como é que vai ficar sem o efeito, simplesmente você pode aqui, ó, clicou aqui, desabilitou, tá? O olhinho, e você já vê as coisas acontecendo. Muito bem. Agora vamos trazer então a próxima imagem, certo? Que vai ser a imagem do guerreiro. Mas antes a gente vai fazer o seguinte: nós vamos dar uma escurecida mais aqui agora, porque eu não quero que fique em evidência esse verde, tá certo, pessoal? Então o que eu vou fazer? Com a imagem de chão selecionada, eu vou aqui para a opção de efeitos de camada, clico aqui e eu vou então aplicar níveis. Clicando em níveis, eu dou um comando para o Photoshop, que é clicando nesse ícone aqui. Eu digo para ele que eu quero o efeito somente em cima dessa camada e não nas demais outras. Feito isso, então eu vou partir para o escurecimento dessa imagem, certo? Mais ou menos aqui. Um pouco para cá. Aqui já está ótimo. Beleza, gente? Agora observe bem. Eu vou apenas dar mais uma escurecida aqui, só que eu vou aplicar, vou fazer de maneira diferente. Eu clico aqui em cima, ó, tá? Observe bem. Eu tenho aqui, ó, chão, o efeito que eu apliquei em chão. Clico em cima desse layer, dessa camada, e eu crio agora uma camada em branco. Criei a camada em branco, dou 2 cliques, eu vou colocar o nome então sombra, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu pego o pincel, o brush, com a opção aqui, ó, de 10%, certo? Vou aumentar o tamanho do brush e com o preto aqui no seletor de cores para cima. Se você não estiver com preto aqui, você no teclado clica em D, então vai ficar tudo preto e branco aqui. Vocês botam ele para cima, clicando aqui ou no X, e agora eu vou então escurecer essas partes aqui, certo, pessoal? Um escurecimento sutil, tá? Vou aumentar ele agora para 20%.
Muito bem, está aqui a ótima imagem, certo, pessoal? Agora nós vamos habilitar, eu vou fazer o seguinte, tá? Importante você fazer isso que eu vou te explicar aqui agora, para que a gente não tenha aqui uma grande quantidade de camadas, nós vamos organizar essas camadas em grupos, certo? Então eu tenho aqui sombra, eu tenho níveis e eu tenho aqui chão, ou seja, tudo isso pertence a essa imagem de baixo que é de chão. Então, selecionei a camada pertencente aqui a chão, que é shadow. Então, no meu teclado, apertando Shift, eu clico aqui, ó. Selecionei essas 3 camadas, puxo arrastando para essa pastinha que está aqui. Então, eu criei um grupo que eu vou renomear. Eu vou colocar, então, o nome de chão, certo? Pois bem, observa bem, está aqui. Agora, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou, então, habilitar a imagem aqui do gladiador. Deixa eu dar 2 cliques e eu vou colocar, então, o nome dele. Gladiador. E nós temos ele aqui, certo? Eu vou dar um Ctrl T no teclado para poder reduzir o tamanho dele. Proporcionalmente, você clica em Shift e pega na extremidade dessa aqui, ó, e você então redimensiona. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer, gente? Ó, só uma explicação para você. Existem pessoas que quando vai fazer um efeito, eles simplesmente pegam uma imagem como essa que eu coloquei e jogam em cima de outra. Então, mas quando você faz isso, você percebe que a imagem fica flutuando, tá? Então, o objetivo nosso é que a imagem pareça que realmente ela foi tirada como se fosse uma fotografia feita no próprio local. Você tem que causar essa impressão. O que eu vou fazer então nesse momento, gente? A gente vai fazer algumas correções aqui nessa imagem que é muito importante. Por exemplo, você percebe que existe um embranquiçado aqui nos pés, certo? E a gente vai trabalhar melhor essa imagem. Pois bem, com essa imagem selecionada, ou qualquer outra imagem que você for utilizar para fazer um efeito, você tem que lembrar que você transforma ela em um objeto inteligente, certo? Para você ter você administrar melhor os efeitos que você for aplicar na imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um efeito nela. Então, selecionei aqui, eu vou vir aqui nessa opção, e eu vou então para a opção brilho interno, me abre essa janela aqui, certo? Eu vou clicar em multiplicar, que é a opção de mesclagem, clico em cima desse seletor de cores, eu vou puxar para aqui e eu vou pegar uma cor mais ou menos aqui nessa borda, tá? Que é uma cor mais escurecida. Feito isso, eu vou trazer mais para o claro aqui, dei um OK. Então, eu simplesmente vou aqui mexer, tá? Nessa barra, pronto. Puxa um pouco para cá, desfoque eu vou colocar aqui em 2. Aqui eu vou deixar com 14. Aqui a opacidade eu vou diminuir mais. E pronto. Eu vou dar então um OK, certo, pessoal? Você percebe que a gente escureceu mais aqui aquelas partes que estavam embranquiçadas. O restante a gente vai dar uma retocada depois, certo? Então nós vamos agora desenvolver uma sombra. Nós vamos colocar uma sombra nele aqui para ficar mais interessante. Como é que eu coloco essa sombra? É muito simples. Você aqui, ó, com ele selecionado, você simplesmente clica aqui, ó, aperta Ctrl no teclado, clicou, criou essa seleção. Agora eu vou criar uma outra imagem, uma outra camada. Criei essa camada e eu vou colocar o nome aqui, ó, gladiador. Sombra. Beleza? Eu vou pegar ela e vou arrastar para baixo dele, tá certo? Pronto. Eu tenho gladiador e gladiador shadow, gladiator shadow, que é a sombra dele. Agora, eu vou preencher essa camada aqui, ó, certo? Com o preto, para que a gente transforme na sombra, certo? Para isso, aqui, ó, cliquei, joguei para baixo. Eu dou um Ctrl Delete, certo? E Ctrl D para poder tirar essa seleção. O que eu tenho agora? A sombra dele, tá? Então, dou um Ctrl T no teclado. Clico nessa opção. E eu agora vou para virar horizontalmente. Perdão, gente. Virar verticalmente, certo? Trago ele para aqui, ó. Clico com o botão direito e eu vou aqui agora em distorcer.
clico aqui em cima, ó. Eu dou um zoom para você perceber o que eu estou fazendo. Você observa que aqui tem uma sombra já, tá vendo? Trago mais para cá. Ótimo. Agora aqui, ó, preenchimento, eu vou dar uma opção. Vou colocar 70% mais ou menos. Não, eu vou deixar com 60%. E eu vou então agora em filtro. Eu vou para desfoque. Eu vou para desfoque gaussiano. E eu vou colocar aqui 3 pixels. Vou então em cima de sombra. Eu vou criar agora uma camada, uma máscara de camada. Clico em cima da máscara de camada que eu criei, certo? E aqui, ó, com o seletor, vou jogar, clicar em X para o preto vir para cima. Estou pegando aqui essa ferramenta, eu vou apagar um pouquinho aqui da sombra, certo, gente? Está aqui em 20%. Deixa eu colocar aqui 30%. E nós vamos então estar apagando mais a sombra. Beleza, gente. Aí você fala, mas por que isso, Marcos? É porque eu quero te lembrar que nós não queremos ele flutuando. A gente vai deixar ele, ou seja, sempre com o pé no chão, como diz, né? Clico aqui novamente, tá? Em cima de Flu, que eu vou criar uma outra camada aqui em cima. E eu vou colocar então o nome Shadows. Pronto. Agora, com essa opção aqui, ó, em 30%, essa aqui eu vou colocar em 30% também. Eu vou então começar com preto para cima, vou dar pequenos cliques aqui. Muito bem. Acima dele, crio outra camada. Como você pode ver, certo? Muito bem, gente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou então jogar uma grama aqui, tá? Para fazer um efeito mais interessante. Então você percebe que ele já não está parecendo que estava flutuando, como a gente viu antes, certo, gente? Vou criar aqui, deixa eu colocar aqui, Shadow ou sombra dos pés. Agora, crio uma nova camada logo aqui em cima. E nós vamos colocar o nome dela, certo? De plantas. Tá aqui. Bom, para criar essa camada de plantas, pessoal, eu já tenho aqui uns pincéis próprios para isso, tá? Eu clico aqui então em pincel. Eu vou selecionar uma ponta de pincel, cliquei com o botão direito, então eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou escolher então o pincel que eu estou querendo, que vai ser o pincel de planta, certo? Você pode estar falando assim, olha Marcos, como é que eu faço então para ter o pincel de plantas? Você tem esse pincel aí também, certo? Cliquei aqui. Eu estou dando um comando dizendo que está tudo ok, que é isso que eu quero mesmo. E eu vou então colher essas cores aqui. Deixa eu aumentar aqui a intensidade, 100%, 100%. Você pode ver como é interessante. Aqui, tá? As gramas. Deixa eu clicar aqui, vou ver mais um outro tipo de grama.
Vou pegar essa aqui. Muito bem, pessoal. Você pode estar perguntando, tá? Só te dando essa orientação. Você pode estar me perguntando assim, Marcos, como é que eu faço então para poder colocar esse pincel aqui no Photoshop, tá bom? É simples, pessoal. Olha bem. Você pode simplesmente clicar com o botão direito do mouse, com o pincel selecionado. Então você clica aqui, ó, tá nessa catraca, certo? E, por exemplo, eu tenho muitos pincéis aqui. Talvez você não vai ter, mas você pode simplesmente ir aqui nessa opção, ó, carregar pincéis, tá vendo? Clique em carregar pincéis. Então eu tenho aqui broches. Então eu tenho aqui os pincéis. Quando você clica então, por exemplo, na opção que você vai clicar aqui em carregar, automaticamente o pincel ele já veio cá para o final, certo? Então você já fica com ele aqui já no finalzinho, tá certo? São os pincéis novos que você carregou. Muito fácil, não tem nenhuma dificuldade. Fora disso, você tem que ir onde o seu programa está instalado e você vai colocar ele lá em presets, certo? E selecionar broches, você instala ele, tá bom, gente? Mas essa maneira aqui é a mais fácil que eu estou orientando para você, tá? Então, a nossa imagem já está chegando, mais ou menos no estilo que nós estamos querendo. Nós vamos só fazer mais alguns ajustes aqui para poder melhorar essa imagem, tá? Eu vou então, nesse momento, eu vou pegar aqui o gladiador e eu vou pegar então todo o material referente a ele, que no caso é essas camadas aqui, selecionei e eu vou então agrupar todas dentro de uma pasta, clicando e arrastando. Então eu tenho aqui agora gladiador, certo? Está aqui a imagem. Vamos então nesse momento, pessoal, ajustar a tonalidade lá do céu, certo? Para ficar mais interessante. Vamos colocar uma tonalidade mais dramática. Então o que eu faço? Selecionei aqui, tá, a camada de céu. E você vai vir agora aqui, nesse ícone, que você vai aplicar alguns efeitos. E nós vamos então aplicar aqui, ó, uma cor em degradê. Clico sobre ele, certo? E você observa que como essa seleção estava já preto, então já me apareceu mais ou menos daquele tipo, mas não quero essa tonalidade. Eu clico então aqui e eu seleciono, por exemplo, um tipo de cor. Essa tonalidade mais ou menos. Vou dar um OK. Aqui eu posso selecionar também. Eu vou dar um OK. Aqui eu dou um OK, certo? E você pode escolher se você está querendo colocar linear ou não, entendeu? Você pode colocar radial. No nosso caso aqui eu preferi em colocar linear, certo, pessoal? Aí você pode, por exemplo, escolher qual é o ângulo que você está querendo colocar, certo? Se de um ângulo ou se de outro. No nosso caso aqui eu prefiro que fique em 90, tá? E você pode escolher também, por exemplo, a escala, certo? Então você pode, por exemplo, tá? Colocar ela maior, ela menor. No nosso caso eu vou deixar aqui. Eu vou dar um OK. Agora, essa imagem que está aqui, eu vou então colocar um modo de mesclagem. Aqui é que está que você vai lançar o efeito sobre essa imagem céu. Aqui, por exemplo, está comum. Eu vou então colocar um modo de mesclagem. Que modo de mesclagem eu posso colocar? Existem várias opções, tá? Então, você pode explorar cada uma opção dessa. Por exemplo, se eu clicar aqui em sobrepor, eu tenho essa imagem aqui que você está vendo, certo? Se eu então clico aqui no preenchimento e eu tiro mais aqui o ajuste, tá vendo? Eu deixei uma imagem interessante, certo? Como você está vendo. Agora eu coloquei aqui 56%, tá? Eu vou então deixar nessa tonalidade para ficar algo bem interessante para a gente. Muito bem, pessoal. Como nós estamos com uma imagem que parece com uma imagem antiga da era medieval, então nós temos que colocar uma coisa mais dramática. Eu vou tirar então mais toda essa coloração que está muito intensa, tá? Como é que eu vou fazer isso? Clico aqui em cima, certo, pessoal? Deixa eu fazer uma outra coisa primeiro aqui. Bora colocar essas camadas do céu, todas elas dentro de uma pasta. Então, cliquei aqui em cima, clico aqui embaixo, tá? Selecionei as duas.
E mais o filtro aqui também. Vou arrastar, ó, tá vendo? Para dentro dessa pasta. Então, só vou digitar o nome aqui agora, Cell. Beleza? Esse aqui foi o plano de fundo que você criou de início. Ele não é interessante. Pode deixar ele aí que não, como diz na minha terra, nem vai feder, nem vai cheirar, certo? Então, vamos lá agora, gente. Eu vou então clicar aqui em cima. E nós vamos aqui nessa opção. E você vai então aplicar uma matiz saturação. Vamos ver o que a matiz saturação vai fazer, tá certo? Cliquei aqui. O que eu tenho, gente? Ó, quando você quer aplicar o efeito somente em uma parte da imagem, você vai clicar nessa opção. Mas nesse caso eu quero que esse efeito seja aplicado sobre toda a estrutura do desenho, da criação que eu estou fazendo. Eu vou tirar então a saturação, eu vou tirar mais a intensidade das cores, certo? Então eu clico aqui nessa opção, você está vendo? Ó, tá? E eu começo então a dessaturar. Muito bem. Isso, pessoal. Aí está. Mais ou menos a imagem como eu estou querendo. Certo? O efeito que eu apliquei. Observa aqui, ó. Sem o efeito, com efeito. Agora o que a gente vai fazer, gente? Olha, preste atenção para você aprender como é que você faz esse tipo de efeito, tá? Você observa que eu tenho aqui, ó, tá? O ajuste de matiz de saturação, que é esse ícone, e eu tenho aqui, ó, a máscara de camada dele. Através dessa máscara de camada, eu vou controlar o que eu quero que permaneça aqui, tá bom? Então o que eu faço? Cliquei aqui em cima, certo? Aqui no seletor de cores, ó, eu deixo preto para cima, tá? E eu vou então, pego o pincel, certo? O modo de mesclagem aqui, por exemplo, ele tem 100%. Eu não vou querer ele em 100%. Eu vou colocar ele então 20%. Fluxo, eu vou colocar aqui em 30%, certo? E eu vou dar um OK. Eu vou então mudar a ponta do brush, clicando aqui, certo? Vou escolher então o brush que eu estou querendo. Vai ser esse primeiro. Dou um Enter e tudo bem. Então vamos dar uma trabalhada. Esses punhos aqui, por exemplo, tá? Eu vou tirar mais a matiz e a saturação para que ele venha ficar interessante. Aqui, por exemplo, essas medalhas aqui, tá? Ele vai deixar de ficar com a intensidade preto e branco. Muito bem, pessoal. Então vamos continuar trabalhando. Nós vamos agora aplicar mais um efeito interessante, que vai ser o Dodge Burn, que é um efeito que faz com que as partes claras e as partes escuras elas venham a se atenuar mais. Então isso aqui é muito fácil e é muito interessante quando você vai fazer uma ilustração, você fazer esse tipo de aplicação. Eu vou clicar aqui no pincel, eu vou então ajustá-lo para 100%, o fluxo também para 100%, e eu vou criar então uma nova camada em branco, certo? Como é que você vai fazer? Para criar uma nova camada em branco, você pode vir aqui em camada, entendeu? Nova camada, certo? Ou simplesmente você vem aqui, ó, clica aqui nesse botão e automaticamente a camada se criou. Vou dar 2 cliques, vou colocar então o nome Dodge Burn, certo? Agora com o nome dessa camada colocado em Dodge Burn, você vai aqui, ó, em editar, então você vai aqui, ó, preencher, certo? E você vai escolher a opção aqui, ó, 50% de cinza. Se não tiver marcado, você clica, abre o drop down e você então escolhe 50% de cinza. O modo você vai deixar normal, opacidade 100%, e aqui se tiver marcado, você desmarca, clica em OK, certo? Ela ficou desse jeito, não se assuste. Você vai simplesmente aqui no modo de mesclagem, aqui em cima, ó, tá? Observe bem. Clico no modo de mesclagem, você vai então para a opção
sobrepor, certo? Feito isso, eu vou então aplicar os efeitos agora, tá? Pego então, aqui embaixo você vai vir aqui, ó, na caixa de ferramenta, escolhe aqui, ó. Entre essas ferramentas, você vai pegar a primeira de subexposição. Subexposição é a ferramenta que vai clarear algumas partes da imagem. Então você escolhe tons médios. A exposição você pode colocar aqui 16%, certo? Então vamos agora clareando algumas partes da imagem. Aqui, por exemplo, eu quero atenuar o brilho. Eu vou então, só vou clicar aqui para você ver a diferença com Dodge Burn, sem Dodge Burn, tá? Essa é a diferença que você está vendo. Observe bem, certo? Aqui é sem e aqui é com. Pois bem, então vamos fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo e você acabar cochilando aí assistindo essa videoaula, eu vou dar uma pausa aqui, você vai lá, toma um cafezinho e depois você volta para poder assistir a segunda parte dessa videoaula, tá certo? Então, até daqui a pouquinho para a gente poder concluir a edição dessa ilustração maravilhosa que você está vendo aí, tá certo, gente? Qualquer dúvida, só lembrando para você, você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail e a gente vai ter o maior prazer de vocês, dentro da medida do possível, que são muitos e-mails que eu recebo, tá instruindo você ou te orientando, tá bom? Você pode também no seu Skype e sempre nas quintas-feiras, né, quando eu tenho uma disponibilidade de tempo, eu acabo dando uma videoaula online para as pessoas, tá, em tempo real. Até daqui a pouquinho, vai lá, toma um cafezinho e volte para continuar essa videoaula, tá certo, gente?